A introdução alimentar tem início no 6º mês e vai durar até os 2 anos de idade do seu filho. Então olha o tamanho da importância de como a gente vai trabalhar esse processo dentro da qualidade em saúde do seu bebê. É muito importante que vocês entendam que a introdução alimentar é um processo e isso faz toda a diferença, principalmente ao não sofrer com esse processo, certo? A criança terá liberdade, a criança terá o tempo dela e ela terá a percepção de tudo aquilo ali que está acontecendo no momento da introdução alimentar através do seu método. Bom, hoje nós vamos falar sobre os métodos da introdução alimentar, tá? Então a gente sabe que existem alguns métodos que ao longo de toda a história humana vem mudando, vem se aperfeiçoando e hoje a gente vai sair daqui entendendo qual é o melhor método da introdução alimentar para o seu filho. Vamos lá, o que é o mais comum, o que é o mais usual, né? É o famoso método convencional. O que é isso, doutor? É aquele método, né, da introdução com papinhas. Então, meu bebê ali, segmentado pelo pediatra dele, né, que é quem vai fazer a avaliação de que se a dieta pode ou não ser introduzida, ele vai iniciar esse processo utilizando-se de frutas associado à construção e à formulação de papinhas, certo? Então, ali eu vou ter o uso de utensílios, eu vou ter os alimentos raspados ou amassados, né? Lembrando que eu não devo de maneira alguma centrifugar, peneirar dentro desse método, né? Os alimentos. Para quê? Porque a criança reconheça e aprenda de maneira efetiva a consistência dos alimentos, o que faz bastante diferença dentro desse método, certo? O método convencional é o que normalmente é utilizado pela grande maioria das pessoas aqui no nosso país e também lá fora. Então a gente vai aprender a formulação dessas papinhas, né? Por isso que o segmento com o seu pediatra é muito importante em todo o processo da introdução alimentar. Abrindo um parênteses aqui, né? A introdução alimentar tem início no 6º mês e vai durar até os 2 anos de idade do seu filho. Então olha o tamanho da importância de como a gente vai trabalhar esse processo dentro da qualidade em saúde do seu bebê. Então esse primeiro método muito difundido aqui no nosso país é o método convencional, onde eu vou fazer associações de papinhas, uso de frutas, né? As frutas são consideradas lanches principalmente até 1 ano de vida, então ela vai consumir papinha ou ela vai consumir frutas associada à água. Um detalhe importante, né? Sucos somente a partir de 1 ano de vida. Então não será nesse momento em que nós vamos fazer uso dentro dessa metodologia de sucos. E a cereja do bolo aí, lembrar que a água de coco também faz parte desse elemento, certo? Então vamos lá. Próximo método, e sem sombra de dúvida, você aí que é uma mãe já ouviu falar, é bastante curiosa sobre o assunto, é o famoso BLW. De onde surgiu isso, doutor? O BLW é uma metodologia, né? E no ano de 2008, a Jill Rapley, né, uma nutricionista lá britânica, escreveu o famoso livro BLW, né? Implementando essa metodologia, então percebam que não é algo muito antigo, né? 2008, onde ela formulava critérios e como seria feito a introdução alimentar do meu filho seguindo esse protocolo, certo? A sigla BLW, né? Baby Lead Weaning. O que seria isso? O total controle da criança dentro do processo da introdução alimentar. Doutor, explica mais um pouco como funciona isso. A criança tem total liberdade, né? Dentro desse processo de escolha, ou seja, você vai preparar um alimento, certo? Nessa técnica não são utilizados utensílios, né? Você não usa a colher, normalmente até mesmo a bandeja onde a criança irá receber o alimento é a bandeja do próprio cadeirão ali, certo? Algumas implementam o uso do prato de ventosa, né? Que a criança não vai ter uma mobilidade ali, mas a ideia é a criança irá controlar o processo de desmame alimentar dela, ou seja, o início desse processo. Então vamos dar um exemplo aqui. Você vai ofertar para a criança, você cozinhou lá um brócolis, você vai cozinhar esse brócolis e vai ofertar na bandeja, não é nem na mão da criança, né?
um tamanho ali, usando como exemplo aqui minha caneta, que caiba na mão da criança, para que ela tenha o efetivo de pega, tá? Isso também é um dos critérios do BLW, o tamanho do que você vai ofertar. Para que essa criança, por instinto dela, isso é muito importante, né? Eu vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente. Por instinto dela, ela vai pegar aquele alimento e vai levar na boca. Então aqui, primeiro detalhe, né, gente? Por ser um processo inicial, por mais que o seu bebê tenha um interesse alimentar, né, que são um dos critérios ali de avaliação, será que o seu bebê vai entender que aquilo ali ele vai ter que levar na boca? Não, certo? Então, um dos pilares aí do BLW é lembrar que é no tempo da criança, certo? E um detalhe bastante importante aí que eu estava relendo a literatura para poder preparar essa aula aqui para vocês de uma maneira mais completa, gente, um detalhezinho. Quem fez esse método foi uma britânica, tá? E a licença maternidade deles é até 1 ano de vida. Então percebam como isso vai fazer diferença no processo, porque dentro do BLW, o seu bebê vai se sujar, o seu bebê vai fazer bagunça e o principal, como eu já disse, é no tempo do seu bebê. Ou seja, você não vai ter, olha, sentou, comeu, levantou, saiu, de forma alguma. Você terá que respeitar esse momento de aceitabilidade ou não do seu bebê durante esse processo, certo? A questão de não fazer uso de utensílios, né, foi preconizada por quê? Para que aumente a parte sensitiva do bebê, que é um dos grandes fatores aí positivos desse método, né? A criança tocando a comida, isso torna um estímulo maior de percepção para ela. A questão dele levar o alimento à boca, a parte sensitiva fica mais aguçada. O fato do cheiro, o fato da própria criança levar a texturização do alimento. Então os estudos comprovam que isso realmente tende a ajudar nesse processo de aceitabilidade do seu filho. Então isso pode vir a ajudar através dessa metodologia que o seu filho receba de maneira mais efetiva. Mas lembrando, é no tempo da criança. Nossa vivência aqui de consultório, né? Eu atendo cerca de 3.000 pacientes por ano, com um foco maior ainda na introdução alimentar. O que a gente percebe na prática? Que a angústia dos pais referida à aceitação acaba sendo um pouco maior. Por quê, doutor? Porque você coloca ali na frente da criança, nem toda criança pega, nem toda criança entende que aquele alimento será levado na boca, então ela passa ali no cadeirão dela, ela passa na cabeça, ela joga para o cachorro, né? E lembrando que a grande maioria dos pais não tem um tempo tão hábil assim para se dedicar único e exclusivamente ao momento do almoço do seu filho. Isso deveria acontecer? Se possível, sim, mas a gente sabe que isso foge um pouco da nossa realidade. Então percebam que o método ele é efetivo, né? Estudos bem recentes associaram crianças que passaram no processo do BLW com uma menor incidência de obesidade. Olha só que legal. Então assim, é algo efetivo? Se bem feito, pode ser. Você vai precisar lembrar dos critérios. Não usar utensílios. Essa criança terá liberdade de escolha até mesmo alimentar, gente. Isso também faz diferença. Por quê? Você pode colocar ali um pedaço de brócolis, um pedaço de batata cozida, né? E aí o seu filho vai ter o ato de escolha do que ele quer levar na boca, aquilo ali, tá? Ele também terá a escolha de quantidade, favorecendo um pouquinho também, né, aquela angústia dos pais. Lembrando o seguinte, gente, até 1 ano de vida, o principal aporte calórico do seu bebê não será comida, será aleitamento materno ou uso de fórmulas, certo? Então, independente da metodologia, é muito importante que vocês entendam que a introdução alimentar é um processo. E isso faz toda a diferença, principalmente ao não sofrer com esse processo, certo? Então, voltando à metodologia, a criança terá liberdade, a criança terá o tempo dela e ela terá a percepção de tudo aquilo ali que está acontecendo no momento da introdução alimentar através do seu método, certo? Pontos positivos desse método também. Existem vários materiais onde a gente vai trabalhar cortes, onde nós vamos trabalhar receitas específicas, onde nós vamos demonstrar e avaliação de sucesso nesse processo de introdução alimentar.
Mas repito, é o melhor método? Ao final dessa aula a gente vai descobrir. Mas assim, você pegando pontos positivos, entre outros, né? Porque o fato da criança, né, ter essa questão de caber o alimento dentro da boca, pensando no engasgo. O engasgo, que muitas das pessoas confundem esse momento com o reflexo de gag, né? Que nada mais é que aquele em que a criança coloca faz a protusão da língua, né? Por quê? Porque ela tem esse tipo de controle. Então a grande maioria dos bebês não engasgam, eles têm um reflexo de gag. E aí é um ponto positivo também a questão do BLW, porque essa criança não vai conseguir colocar alimentos tão grandes dentro da boca. E um detalhe muito importante, né, gente? Não é pelo simples fato da criança levar aquele alimento na boca que ela vai se alimentar sozinha, certo? Você vai ofertar tudo aquilo ali para ela e vai estar presente, né? Eu sempre brinco e comento com as mães aqui, aprendam a técnica, entendam como ela funciona, porque tem mãe que se preocupa mais em filmar do que entender o que está acontecendo, né? Então, assim, não é essa a ideia nesse momento, até porque é um processo, como eu venho falando aqui algumas vezes, a criança está aprendendo a trabalhar com aquele processo, certo? Dentro da introdução alimentar. Então, vamos lá. BLW é legal? Sim, BLW é legal. A Sociedade Brasileira de Pediatria indica o uso? Indica o uso, mas sempre observando a rotina das pessoas, como eu falei. Quem fez isso não foi uma brasileira, foi uma britânica, lá em 2008. Então essa família terá que ter toda uma dedicação diferenciada para que esse momento aconteça de maneira muito mais efetiva, caso eu queira escolher de maneira específica e exclusiva, gravem essa palavra aqui, exclusiva, no processo de introdução alimentar do seu filho. Então até agora a gente já falou convencional, frutas e papinhas e BLW. Qual a próxima? Existe uma terceira metodologia conhecida como BLISS, que nada mais é que a oferta, né, o Baby Lead Introduction of Solids. O que é isso? É como se fosse um BLW um pouquinho diferenciado, tá? É uma metodologia também mais recente ainda, né, de 2008 para cá. Por quê? Nessa metodologia, o BLISS, eu me preocupo especificamente com a qualidade do que eu estou ofertando, certo? Essa metodologia permite o uso de alguns acessórios diferentes do BLW, certo? E ela trabalha, por exemplo, qual alimento eu estou usando. Então, alimentos que tenham maior quantidade de ferro, alimentos com aporte calórico específico. Então, percebam, é um BLISS, né? O nome do método, em que é um BLW, em que eu vou ter modificações específicas referentes à qualidade do que eu estou ofertando. BLW não tem muito essa distinção pensando em aporte calórico, pensando em vitaminas, né? Lembrando, gente, são dietas saudáveis, tá? Eu não estou dizendo aqui que você vai dar um doce para o seu filho, você vai dar açúcar para o seu bebê, você vai dar sal para o seu bebê e ele vai poder escolher o que está acontecendo aí. Isso é muito importante. A gente está falando de alimentos saudáveis, de frutas, de verduras, de leguminosas, enfim, alimentos que realmente vão fazer diferença e que o seu bebê precisa receber naquele determinado momento, tá? Então, BLISS seria essa evolução do BLW, né? Para que eu possa trabalhar de maneira um pouco mais efetiva a qualidade do que eu estou ofertando ali para o meu bebê, certo? Então, método convencional, uso de frutas, papinhas amassadas no início, jamais peneiradas, jamais batidas no liquidificador, uso de suco após 1 ano e oferta de água à vontade, tá? Lembrando, água mineral ou filtrada, pensando em risco de infecções aí, certo? BLW, desmame sozinho do bebê. Ele quem vai guiar aquela dieta. Ele é quem vai escolher o alimento, assim, o alimento apresentado para ele, né? Ele que vai escolher a quantidade que ele vai levar na boca daquilo ali. Ele quem vai aceitar aquele alimento de maneira gradativa, né? Então, assim, percebam, são momentos diferenciados
e pontuais a cada técnica. E a terceira que a gente falou, o método Bliss, né? Em que eu vou ter um BLW evoluído, em que eu vou me preocupar especificamente quais serão os alimentos que eu vou ofertar para o meu bebê, pensando na qualidade do que ele está recebendo. E outro diferencial, o método Bliss também já pode fazer uso de utensílios. Pô, mas vamos lá. Doutor, o senhor falou aí para mim qual que é o enunciado da aula, é qual o melhor método? Qual que é o melhor método então? Gente, a resposta é: não existe. Por quê? Primeiro, que o que é recomendado no livro, né? O que o livro fala pra gente? Não façam ou não sofram com aceitabilidade. Esse é o primeiro ponto. Então pensa numa angústia ali de uma mãe em que oferece o brócolis na hora do almoço, essa criança pega e joga fora. E ela tem que já voltar para o trabalho, ela tem que sair correndo. Poxa, acho que o BLW não vai rolar nessa rotina dela. Pensa num outro bebezinho ali que esse pai foi lá, ofertou uma fonte calórica de ferro bem legal, preparou, cozinhou, criou toda uma expectativa em cima ali. A criança simplesmente olhou, fez o e jogou fora e frustrou aquele pai. Percebam? Qual que é a ideia então, gente? A ideia é a gente trabalhar com os 3 métodos, gente. A ideia é a gente trabalhar, primeiro de tudo, entendendo que é um processo, certo? Então a gente vai trabalhar com os 3 processos. Eu posso fazer sem problema algum. E eu posso te garantir, pela nossa prática clínica aqui, pela minha prática aí de mais de 10 anos trabalhando com isso, que a variedade, tanto na metodologia, quanto na forma de ofertar, quanto na receptividade do seu bebê, vai ser muito maior, porque ele não está restrito a pequenas regras, a pequenos detalhes que naquele momento ele simplesmente está aprendendo. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma banana, vamos misturar os métodos aqui, tá? Peguei uma banana, independente da banana, tá, gente? Não existe especificidade de fruta, isso também é um detalhe muito importante. Não tem que ser banana prata, não tem que ser banana nanica. A parte nutricional é muito próxima para alguém que, relembrando, principal fonte calórica até 1 ano, aleitamento materno, não será essa fruta, certo? Então, comeu uma banana ok, comeu 2 ok, comeu 0 ok também, tá? Voltando aí para o nosso exemplo. Vou pegar essa banana, pego um pratinho, corto ela no meio. Metade dessa banana eu amassei ela. Outra metade eu vou e dou na mão do meu bebê. Aí, estou misturando 2 métodos. BLW, em que ele vai ter o sentido de busca do alimento, em que eu simplesmente coloquei em cima do pratinho dele e vou com uma colher ofertando na boca dele essa banana. Percebam, eu vou trabalhar a percepção dele ter a textura do alimento na mão através do BLW. Eu vou ter a percepção do paladar ofertando isso diretamente na boca dele. E eu tendo a trabalhar muito mais de uma maneira tranquila esse processo, porque às vezes a criança realmente, né, ele pode não ter uma boa receptividade ao alimento, independente da forma que você associa. Um outro erro, uma coisa muito comum, erro realmente, que eu percebo no consultório: doutor, ofertei a banana, meu filho fez careta, cuspiu, ele não gosta de banana, né? Não, gente, ele está aprendendo o sabor, a consistência, a percepção desse processo, de que tudo está acontecendo. Então percebam como isso faz diferença nesse momento do bebê. Por isso que não existe um método específico a seguir. Por isso que a nossa sugestão sempre, claro, baseada em evidência científica, que o seu bebê terá uma muito melhor aceitabilidade quando eu não trabalho de maneira exclusiva a um simples processo. Perceberam o nosso exemplo aqui, como foi tranquilo a gente enxergar esse momento acontecendo? É verdade. Um detalhe muito importante, principalmente no primeiro mês, a própria questão da língua do seu bebê, né, a questão da parte oral, da cavidade oral do seu bebê, toda ela está aprendendo a ter a percepção do alimento. O que quer dizer isso, gente? Lembre o seguinte: durante o movimento da mamada do seu bebê, a língua dele produz um movimento chamado língua de baleia na sua tradução, e que são movimentos circulares.
Olha só que legal esse detalhe. E o que vai acontecer? Quando eu oferto o alimento na boca do meu bebê, ele só sabe fazer esse movimento. Então o que vai parecer? Que ele está cuspindo, que ele está fazendo careta, que ele está negando aquele alimento. Gente, meu bebê não gosta daquele alimento? Não, né? Existem até estudos, né? A parte de nutrologia pediátrica, hoje a gente tem vastos estudos acontecendo a todo momento, que me diz que para uma criança ser definida como não gosta de um determinado alimento, são 24 tentativas. Existe toda uma metodologia no estudo para chegar nesse consenso, tá? Que a gente não vai entrar em detalhe aqui porque não é essa a ideia. Mas percebam, isso só vai acontecer normalmente depois de 2 anos e meio a 3 de vida da sua criança. Por quê? Ele já passou por todos os processos da introdução alimentar. A introdução, a aceitabilidade, a seletividade, que vai acontecer depois do primeiro ano de vida em média. Então percebam como nesse início não adianta a gente querer sofrer com esse processo. Por quê? Da mesma forma que você está aprendendo a alimentar o seu filho, ele está aprendendo a receber esse alimento. E olha como a natureza é tão perfeita. Durante esse processo, até 1 ano de vida, como a gente já falou, o principal aporte calórico vai ser leite materno ou uso de fórmula. Certo? Associado a tudo isso, muita, mas muita paciência, gente. Da mesma forma que lá, quando o seu bebê nasceu, você não entendia o processo do aleitamento e agora que ele está iniciando o processo da introdução alimentar no 6º mês, creio eu que essa parte já vai estar muito mais fundamentada no seu entendimento como mãe, né, o aleitamento ou até mesmo o uso de fórmula, tá, gente? Isso vai funcionar de maneira muito mais tranquila. É extremamente importante que você tenha um segmento pediátrico envolvido nesse processo. Por quê? Qual a quantidade de fruta? Qual o momento a ser ofertado? Receitas da introdução alimentar? Tudo isso é fundamental que você tenha esse tipo de adequação e segmento pediátrico desde o início, para que você evite de fazer receitas erradas, momentos errados. Lembrando que eu não tenho restrição alimentar ali nesse início, né? O nosso maior cuidado entrando aqui, 0 sal, 0 açúcar e o principal, variedade. Anotem essa palavra aí. A introdução alimentar, o sucesso da introdução alimentar e de qual método eu vou utilizar está baseado na variedade. Variedade tanto no que eu estou ofertando, como variedade na forma em que eu estou ofertando, certo? Então, qual o melhor método, doutor, para que eu possa fazer a introdução alimentar do meu filho de uma maneira mais adequada? Resposta: não existe. Fica aqui minha sugestão para você. Lembre-se sempre, a introdução alimentar é um processo. Quanto mais variedade você tiver, com certeza o seu sucesso será mais efetivo. Desde a forma de ofertar, quanto o que você está ofertando para o seu filho faz toda a diferença. Importantíssimo que você tenha um segmento pediátrico adequado te acompanhando ao longo desse processo da introdução alimentar, certo? Assim como amamentar não é fácil, a introdução alimentar também não vai ser. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês aqui hoje. Lembrando o seguinte, esse aqui é o nosso canal, né? A gente vai falar bastante sobre introdução alimentar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui, deixar seus comentários, você curtir, você compartilhar, porque sem sombra de dúvida, a grande maioria das mães ou pessoas que realizam a introdução alimentar do seu filho tem essa dúvida. Qual, né, o principal método de introdução alimentar do seu filho? Não existe o principal, certo? Tranquilo? Sou o Dr. Pedro Amaral, muito obrigado, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.